Eu costumo dizer que a verdade tem um cheiro. Às vezes é o cheiro do medo, às vezes o da mentira, e em alguns casos é o cheiro literal de um perfume que não deveria estar ali. Esse foi o caso de Mariana. Quando ela me procurou, a voz era calma, mas os olhos denunciavam o contrário. Havia algo nela que eu já reconhecia em outras mulheres que me contaram suas histórias. A certeza silenciosa de que algo estava errado, mas o medo de confirmar o que o instinto já sabia. Ela começou me contando coisas banais. Disse que o marido, Rafael, era um homem dedicado, que sempre foi carinhoso, presente, o tipo que fazia café pela manhã e lembrava do aniversário de casamento. Nada parecia fora do lugar, até aquele dia em que ela entrou no carro dele e sentiu o perfume. Era doce, floral, marcante. Mariana nunca usou nada parecido. Ela jurava que aquele cheiro a acompanhou por horas, como se tivesse grudado em sua pele. E quando questionou Rafael, ele sorriu com a naturalidade dos culpados bem treinados e respondeu: "Deve ter sido o Uber que eu peguei ontem." A explicação era simples, quase convincente. Mas o problema das boas mentiras é que elas sempre têm algo de improviso. Uma pequena falha de tempo, uma hesitação no olhar, um excesso de certeza. Mariana quis acreditar. Afinal, o amor tem esse poder de nos fazer duvidar dos nossos próprios sentidos. Só que o perfume voltou. No dia seguinte, e no outro também. Sempre no banco do passageiro. Sempre o mesmo aroma insistente. Impossível de ignorar. Foi aí que ela me procurou. Disse que não queria destruir seu casamento sem ter certeza, que precisava apenas saber a verdade, qualquer que fosse. Eu a ouvi em silêncio. A experiência me ensinou que, quando uma mulher vem até mim por causa de um cheiro, o caso já está praticamente resolvido. O que resta descobrir é o quão fundo o perfume penetrou na vida dela e de quem ele realmente é. Naquela noite, eu fiquei pensando no que ela me contara. Perfumes são rastros invisíveis, são sinais de presença, lembranças líquidas que grudam em tecidos e memórias. E eu já tinha visto muitas histórias começarem assim. Um aroma que não pertence à rotina, um detalhe que o tempo insiste em não apagar. Em geral, o perfume chega primeiro e a verdade vem atrás, cambaleando, pedindo para ser notada. Na manhã seguinte, comecei o trabalho. O primeiro passo em qualquer investigação é ouvir o silêncio. O segundo é observar o óbvio. Liguei para Mariana e pedi que ela seguisse a rotina normal, que não demonstrasse desconfiança, que fingisse acreditar na história do Uber. Enquanto isso, eu me preparava para conhecer Rafael. Homens como ele têm um padrão. São cuidadosos, metódicos, mas sempre deixam uma fresta aberta, um pequeno erro de cálculo, uma distração alimentada pela vaidade. Passei a segui-lo discretamente durante 3 dias. Nada de extraordinário. O mesmo caminho para o trabalho, os mesmos horários, a mesma volta para casa. Mariana não parecia ter motivos para desconfiança, até o 4º dia. Foi uma quinta-feira chuvosa, dessas em que o céu parece conspirar para que segredos escorram pelo asfalto. Rafael saiu de casa com pressa, gravata torta, camisa sem abotoar completamente, como se estivesse atrasado. Mas em vez de seguir para o escritório, dobrou por uma rua lateral e entrou em uma cafeteria onde ficou por quase meia hora, sozinho. Tomava café e olhava o celular. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem aparente. Apenas esperava. E foi então que ela apareceu. A mulher entrou com passos leves, o guarda-chuva ainda pingando. Cumprimentou o garçom, olhou em volta e, sem hesitar, sentou-se à mesa dele. Não houve abraços, nem beijos, nem gestos íntimos. Apenas o tipo de silêncio compartilhado que denuncia uma intimidade antiga. Falaram pouco, mas os olhares bastavam. Quando se levantaram para sair, foi ela quem o abraçou primeiro. E foi nesse instante que percebi o detalhe. O cabelo dela exalava o mesmo perfume que Mariana descrevera. Naquele momento, não precisei de provas. Bastou o ar. O perfume flutuava entre eles como um segredo materializado. Eu não podia sentir o cheiro, mas sabia que estava ali, impregnado nas roupas, no banco do carro,
nas lembranças que Mariana carregava sem saber de onde vinham. Segui os dois discretamente até o estacionamento. Rafael abriu a porta do passageiro, ela entrou, e o carro se afastou lentamente, desaparecendo sob a chuva. Ali, no meio daquela rua encharcada, percebi que o caso seria mais doloroso do que parecia, porque algumas verdades não doem por serem descobertas, doem por confirmarem o que o coração já sabia desde o início. Na manhã seguinte, o relatório preliminar estava sobre a mesa. Eu havia anotado horários, locais, pequenas observações. A mulher com quem Rafael se encontrava parecia ter por volta de 35 anos, morena, cabelo liso até os ombros, roupas discretas, mas escolhidas com cuidado. O tipo de pessoa que não quer ser notada, mas sabe que é observada. O nome ainda era um mistério. O carro de Rafael, um sedã prata, era sempre o mesmo, limpo, com o interior impecável. Limpo demais para um homem comum, mas perfeito para alguém que tenta apagar rastros. Enviei uma mensagem para Mariana e marcamos um encontro. Ela chegou pontual, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, segurando uma caneca de café como se o calor fosse a única coisa sólida em que pudesse se apoiar. Contei o que havia observado, mas omiti o nome da mulher por enquanto. Disse apenas que o marido estava se encontrando com alguém e que, para confirmar, eu precisaria de mais dias de acompanhamento. Ela assentiu em silêncio. O silêncio dela dizia tudo. Durante os dias seguintes, acompanhei os movimentos de Rafael como quem observa um relógio prestes a parar. Ele saía de casa no mesmo horário, seguia o mesmo trajeto. Mas os intervalos de suas rotinas começaram a se alongar. Um almoço que deveria durar 1 hora agora tomava 2. Um retorno para casa que antes acontecia às 6 da tarde, agora acontecia às 8. As pequenas variações que para olhos desatentos são nada, mas para mim são o mapa completo do desvio. Na sexta-feira, ele repetiu o padrão. Saiu do escritório por volta das 4:30, olhou para os lados antes de atravessar a rua e entrou no carro. Eu mantive distância, observando pelo reflexo dos espelhos e pelas sombras. O sol estava se pondo, tingindo o asfalto de vermelho, e foi ali que o vi estacionar no mesmo local da semana anterior. O estacionamento discreto atrás de um hotel antigo, o tipo de lugar que tenta desaparecer na própria cidade. A mulher apareceu pontualmente, como se o tempo deles seguisse um relógio invisível. Caminhava com calma, a bolsa presa ao corpo, o olhar atento, e ao se aproximar, olhou em volta antes de entrar no carro. Quando o motor ligou, o som era abafado, quase cúmplice. Fiquei observando a distância enquanto eles saíam. O trânsito era lento, e isso me deu tempo de segui-los sem pressa. Eles pararam em um restaurante pequeno, de fachada de madeira, um desses lugares em que casais se escondem em plena luz do dia. Sentaram-se no canto mais escuro. Riram. Compartilharam o mesmo copo d'água. Nada escandaloso, nada evidente, apenas a naturalidade de quem vive 2 vidas sem culpa. Na terceira semana, já não havia dúvidas. As mesmas idas, os mesmos horários, os mesmos gestos. O caso estava delineado, pronto para o fechamento. Mas algo me incomodava. Rafael parecia confortável demais, como se aquela não fosse uma relação secreta, mas parte da rotina. Havia nele uma tranquilidade que não se encaixava no perfil de um traidor em alerta. Era como se soubesse que estava sendo observado, ou como se quisesse que alguém descobrisse. Decidi investigar a mulher. Descobri o nome. Paula, colega de trabalho de Rafael. O tipo de colega que sempre está disponível, que oferece caronas, que se diz amiga da família. Mariana já a conhecia, e isso tornou tudo mais amargo. Quando mencionei o nome, o rosto de Mariana mudou. Ela levou a mão à boca. Os olhos marejaram, mas não chorou. O silêncio dela, outra vez, era a confissão mais dolorosa. Nos dias seguintes, preparei o dossiê final. Fotografias, horários, locais, registros. Tudo cuidadosamente organizado, como um mapa da verdade. Antes de entregar, reli cada página e percebi um detalhe. Em todas as imagens, Rafael mantinha uma postura quase serena, nunca em desespero, nunca olhando por cima do ombro. Era o comportamento de quem já aceitou o risco,
de quem talvez até queira ser pego. Na entrega, Mariana chegou sozinha, vestida de preto. Coloquei o envelope sobre a mesa e ela não precisou abrir. Apenas o peso do papel já dizia o que estava lá dentro. Ela respirou fundo e perguntou: "Tem cheiro?" Eu soube imediatamente o que ela queria dizer. Balancei a cabeça. "Tem. O mesmo perfume." Ela sorriu de leve. Um sorriso triste e curto. O tipo de gesto que anuncia o fim. Depois que ela foi embora, fiquei olhando para a cadeira vazia. Casos como esse sempre deixam um rastro. Não apenas nas pessoas envolvidas, mas em mim também. O perfume dela ainda parecia presente na sala, mesmo sem nunca ter estado ali. Era como se o caso tivesse impregnado o ar. E foi então que percebi que o perfume, mais do que uma pista, era um símbolo. Representava tudo aquilo que se tenta esconder, mas que insiste em permanecer, mesmo depois da limpeza, mesmo depois da negação. Às vezes, penso que cada caso tem um cheiro próprio. O cheiro da mentira é doce, porque precisa disfarçar. O da culpa é metálico, frio. Mas o da descoberta é sempre o mesmo. É o cheiro do ar ficando pesado, do instante em que alguém percebe que o amor acabou. Não porque o outro foi embora, mas porque já estava ausente há muito tempo. Alguns dias se passaram desde a entrega do dossiê, e eu acreditava que aquele caso estava encerrado. Costumo dizer que o fechamento de uma investigação não significa o fim da história, apenas o momento em que o silêncio substitui as perguntas. Mariana não me procurou novamente. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Pensei que talvez ela tivesse seguido em frente, ou tentado reconstruir algo entre os destroços. Mas um domingo à tarde, enquanto revisava relatórios, o telefone tocou. Era ela, a voz calma, mas cansada, como se tivesse envelhecido semanas em poucos dias. Pediu para me encontrar. Disse que havia algo que eu precisava ver. Quando ela chegou, percebi de imediato que algo estava diferente. Não era mais a mulher que conheci, aquela que oscilava entre o medo e a dúvida. Havia uma firmeza estranha em seu olhar, uma espécie de paz desconfortável, o tipo de serenidade que nasce quando não há mais nada a perder. Ela colocou sobre a mesa uma sacola plástica, transparente, e dentro dela, um frasco de perfume. O mesmo perfume. Encontrei no carro dele, disse. Ainda estava na porta, do lado do passageiro. O frasco estava quase vazio, mas o cheiro era intenso, inconfundível. E então ela contou algo que me fez reabrir o caso. Disse que Rafael havia voltado para casa como se nada tivesse acontecido. Nenhuma confissão, nenhuma tentativa de negação. Apenas silêncio, um silêncio que a deixou ainda mais perturbada do que qualquer briga. Ele continuava saindo nos mesmos horários, mantendo a mesma rotina. Mas agora havia algo diferente. O perfume já não estava no carro. E isso, para mim, era o sinal de que algo havia mudado. Traidores não mudam de comportamento porque sentem culpa. Mudam porque estão em transição, de uma mentira para outra. Decidi observá-lo mais uma vez, sem que Mariana soubesse. Era como revisitar uma cena que eu já conhecia, mas agora com olhos novos. Rafael parecia mais cansado, o rosto mais abatido, o olhar distante. Durante uma semana, seguiu a mesma rotina: trabalho, casa, academia. Nenhuma anormalidade aparente. Até que, numa noite de quarta-feira, notei um movimento sutil. Ele parou o carro num posto de gasolina, abasteceu e, antes de sair, pegou o celular e olhou longamente para a tela, como quem hesita em apertar um número. Minutos depois, começou a dirigir sem rumo definido. A velocidade era irregular, ora lenta, ora acelerada, o tipo de condução que denuncia uma mente inquieta. Segui de longe, mantendo as luzes apagadas, até que ele estacionou diante de um prédio residencial, o mesmo bairro onde Paula morava. O carro ficou ligado por um tempo. Ele não saiu. Apenas ficou ali, com as mãos no volante e o olhar fixo no retrovisor, como se observasse a si mesmo. Pensei em me aproximar, mas permaneci imóvel. Às vezes, o melhor modo de entender uma pessoa é deixá-la acreditar que não está sendo vista. Ele desligou o carro, saiu e caminhou até a portaria, mas não entrou.
Acendeu um cigarro, olhou para o alto e depois simplesmente voltou para o carro e foi embora. Voltei para o escritório com mais perguntas do que respostas. O caso, que antes parecia simples, agora tinha uma nova camada: a ausência do perfume. Ele havia sumido, e com ele, a segurança de Rafael. Às vezes, quando um símbolo desaparece, é porque foi substituído por outro. 2 noites depois, recebi uma mensagem anônima. Sem texto, apenas uma foto. Era o carro de Rafael, estacionado na frente de um prédio diferente. E no banco do passageiro, um casaco feminino. Não o mesmo perfume. Não a mesma mulher. Outro rastro. Eu não acreditei de imediato. Existem pessoas que gostam de brincar com o trabalho de quem caça verdades, enviando pistas falsas, distorcendo fatos. Mas aquela imagem tinha algo autêntico, a desorganização natural da mentira em transição. Decidi confirmar. Segui o carro na manhã seguinte. Ele dirigia rápido, como se fugisse de algo invisível. Entrou num bairro residencial afastado, estacionou diante de uma casa simples e desceu com um buquê de flores nas mãos. Esperei. 5 minutos depois, uma mulher apareceu na porta. Não era Paula. Ela era mais jovem, cabelos presos, expressão cansada. Abriu a porta, sorriu e o abraçou com uma naturalidade que só existe entre pessoas que acreditam estar seguras. Não havia mistério, não havia perfume. Apenas o gesto limpo de uma mentira que se tornou rotina. Foi nesse instante que compreendi. Rafael não tinha apenas um segredo. Tinha uma coleção deles. O perfume no carro não era o início da história. Era apenas uma das fragrâncias de uma vida inteira de disfarces. Voltei para o escritório com a sensação amarga de que, naquele caso, a traição não era um evento isolado. Era uma estrutura, uma forma de existir. E por mais que Mariana tivesse descoberto a verdade, talvez ela nunca soubesse quantas camadas de mentira viviam sob o mesmo nome. Às vezes, o papel do detetive não é revelar tudo. É saber até onde a verdade ajuda e a partir de que ponto ela começa a destruir. Voltar a um caso encerrado é como abrir uma ferida que já cicatrizou torta. A dor não é a mesma, mas a lembrança pulsa de forma incômoda, como se o corpo tentasse avisar que ainda há algo não resolvido. Passei a noite revisando relatórios antigos, cruzando horários, relembrando gestos, tentando entender onde o padrão de Rafael começava e onde terminava. As pessoas acreditam que traição é um ato, mas ela é um processo. Começa pequena, quase invisível, e cresce silenciosa, alimentada pelo conforto da impunidade. Decidi observar o novo endereço. Durante uma semana inteira, ele repetiu o ritual. Chegava àquela casa sempre às quartas-feiras, permanecia cerca de 1h30 e depois saía, com o rosto relaxado, leve, quase feliz. A mulher, cujo nome descobri ser Clara, tinha uma expressão serena, sem o brilho ansioso de quem vive um romance proibido. Pareciam um casal comum, apenas deslocado no tempo e nas circunstâncias. Era um tipo de normalidade que me inquietava. Comecei a perceber que Rafael não era o homem dividido que imaginei. Ele não vivia um conflito. Vivia uma rotina fragmentada. Em cada lugar, um papel diferente. No trabalho, o profissional exemplar. Com Mariana, o marido confiável. Com Paula, o cúmplice excitado do segredo. E com Clara, o homem simples, aquele que talvez acreditasse ser de verdade. O perfume no carro, naquele contexto, era só uma peça do quebra-cabeça. Uma lembrança material de uma das suas identidades. Em uma das noites de observação, notei algo curioso. Quando Rafael saiu da casa de Clara, jogou algo no lixo da calçada. Esperei que se afastasse e me aproximei. Era um frasco vazio de perfume. O mesmo frasco. As mesmas notas florais que começaram toda a história. O cheiro estava mais fraco, mas ainda perceptível. Era como se cada caso dele carregasse um fragmento do anterior, como se não conseguisse se desfazer completamente do que já viveu. Guardei o frasco no bolso do casaco. Senti o cheiro durante todo o caminho de volta. Um aroma doce e incômodo que parecia zombar de mim, lembrando-me que a verdade raramente é limpa. Cheguei ao escritório tarde,
A cidade dormia, e o barulho da chuva contra o vidro parecia repetir uma frase muda. Não há mentiras completas. Passei os dias seguintes tentando entender se deveria contar a Mariana sobre Clara. Em geral, o trabalho termina quando a verdade é entregue. Mas algumas histórias insistem em continuar se escrevendo sozinhas. Mariana não havia pedido mais informações, mas o fato de ela ter me mostrado o frasco de perfume me dizia que ainda estava presa à lembrança. A curiosidade humana é o último elo entre o sofrimento e o fechamento. E eu sabia que, se ela voltasse a me procurar, não seria por vingança. Seria por necessidade de paz. A ligação veio no sábado à noite. Ela soava diferente, quase calma. Disse que precisava conversar, mas não sobre o passado. Queria entender por que pessoas traem, como se eu tivesse essa resposta. Concordei em encontrá-la no mesmo café onde nos vimos pela primeira vez. Quando cheguei, ela já estava lá, mexendo o café distraída, com o olhar fixo na janela. Você descobriu tudo o que podia? Perguntou sem me encarar. Descobri o suficiente, respondi. E isso muda alguma coisa? Insistiu. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A pergunta dela não era sobre Rafael. Era sobre o próprio sentido da verdade. Muda, respondi enfim. Mas nem sempre do jeito que a gente espera. Ela assentiu devagar, olhou para fora e disse: Eu ainda sinto o cheiro dele às vezes. Não do Rafael, do perfume. É como se o ar me lembrasse de que tudo aconteceu. Aquela frase ficou presa em mim. Porque no fundo, eu sabia exatamente do que ela falava. O cheiro da lembrança é o mais persistente de todos. Não sai com o tempo. Não se dilui com o esquecimento. Ele se esconde e volta quando quer. Antes de se levantar, Mariana deixou um envelope sobre a mesa. Dentro havia uma carta escrita por Rafael. Uma confissão curta, fria, sem arrependimento. Ele dizia apenas que nunca soube ser um homem só, que em cada pessoa que amou, encontrou uma parte de si, e que no fundo não havia amor suficiente para todos. Mariana pediu que eu ficasse com a carta. Disse que não precisava mais de provas, nem de lembranças. Só queria fechar o ciclo. E foi embora. Fiquei ali, com o envelope na mão e o cheiro do perfume ainda no ar. Pensei que talvez a fidelidade fosse apenas uma ilusão de continuidade, uma tentativa humana de dar forma àquilo que é, por natureza, transitório. E me dei conta de que meu trabalho não é encontrar culpados, é identificar rastros. O perfume, nesse caso, não era só o sinal da traição, mas o testemunho de algo maior, a incapacidade de ser verdadeiro com o próprio desejo. Apaguei o cigarro, olhei para o envelope e percebi que aquela história, embora encerrada no papel, continuaria viva no ar. O caso deveria ter terminado ali. Mariana tinha sua resposta. Rafael havia revelado, ainda que tardiamente, a própria verdade, e eu, como sempre, ficaria com o eco do que não foi dito. Mas existem histórias que não se encerram com a confissão. Apenas se transformam em um tipo de silêncio que continua respirando entre as lembranças. O perfume, aquele mesmo cheiro doce e incômodo, ainda me acompanhava. Não sei se ficou impregnado no casaco ou na memória, mas a cada vez que sentia algo parecido, a história voltava, inteira, como se pedisse para ser revisitada. Passei semanas tentando me afastar desse caso. Tinha outros trabalhos, outros nomes, outras mentiras para seguir. Mas algo me puxava de volta para aquela sequência de cheiros e silêncios. Não era apenas curiosidade. Era a sensação de que havia uma peça faltando, algo que escapou por entre as frestas da rotina de Rafael. O tipo de lacuna que, para qualquer outro, seria insignificante, mas para mim era o espaço exato onde a verdade se esconde. Comecei a revisar minhas anotações antigas. Os horários, os trajetos, as datas. Tudo parecia encaixado, exceto uma coisa. Na semana em que ele começou a se encontrar com Clara, Rafael parou de frequentar o local onde via Paula. Nenhuma despedida, nenhum encontro final. Apenas um vazio entre um perfume e outro. Um intervalo sem registro. O vazio, aprendi, é mais revelador do que a presença. Decidi investigar, não o que ele fez, mas o que deixou de fazer. Voltei ao café onde os dois costumavam se encontrar.
O mesmo garçom ainda trabalhava lá. Pedi um café, deixei a conversa fluir naturalmente e mencionei o nome de Rafael. O olhar do garçom mudou de imediato. Disse que lembrava dele, que vinha sempre com a mesma mulher, mas que parou de aparecer de repente. Perguntei se sabia o motivo, e ele respondeu algo que fez a história girar novamente. Ouvi dizer que ela se mudou, do nada, vendeu o apartamento e foi embora da cidade. Deixei o dinheiro na mesa e saí. Paula havia desaparecido. Nenhuma rede social atualizada, nenhum registro recente no trabalho. Nada. E de repente, tudo fez sentido de um modo estranho. Rafael não parecia um homem com medo de ser descoberto. Parecia um homem que já havia sido abandonado. Passei a olhar o caso por outro ângulo. O perfume talvez não fosse o sinal da traição de Rafael. Talvez fosse o vestígio deixado por alguém que o havia traído primeiro. E Mariana, sem saber, apenas herdou o rastro de uma história anterior. Aquele cheiro doce poderia ser, na verdade, o eco de um amor que já tinha acabado antes mesmo de ela perceber. Voltei à casa de Clara, discretamente. O carro de Rafael já não estava lá. Esperei algumas horas, observando a rua vazia, e quando me convenci de que ele não apareceria, me aproximei da porta. A casa estava fechada, mas havia uma leve iluminação no interior. Uma sombra cruzava o corredor, e por um instante pensei que fosse ele. Toquei a campainha. Nenhuma resposta. O som do vento era o único diálogo possível. Decidi ir embora, mas algo me fez parar. No jardim, entre as plantas mal cuidadas, havia um lenço esquecido, preso em um galho. Peguei-o. O tecido era fino. E o cheiro? O mesmo perfume, mais suave, mais distante, mas ainda reconhecível. Guardei o lenço no bolso como quem segura um segredo. Naquela noite, de volta ao escritório, sentei na cadeira e deixei o silêncio se acumular. As histórias às vezes não precisam de desfecho. Elas apenas nos lembram que toda verdade é uma versão parcial do que realmente aconteceu. Pus o lenço sobre a mesa, ao lado do frasco vazio, e percebi que o cheiro de ambos começava a se misturar com o da fumaça do meu cigarro. O telefone tocou de novo. Era Mariana, a voz calma, quase serena. Eu sonhei com ele, disse. E no sonho, ele me entregava um frasco novo, o mesmo perfume, e dizia que agora o cheiro era meu. Fiquei em silêncio. Há coisas que não se respondem. Quando desliguei, senti algo estranho. Pela primeira vez, a história não parecia sobre eles. Parecia sobre mim. Sobre o quanto esse trabalho, com o tempo, vai deixando rastros na alma. Cada caso é um cheiro que se acumula. E em algum momento, a linha entre observador e observado se torna tênue demais. Olhei pela janela e vi o reflexo do meu próprio rosto. Por um instante, o perfume parecia vir dali, de mim. Foi quando percebi que talvez esse caso nunca tivesse sido apenas sobre uma traição. Talvez fosse sobre como o amor e a mentira, quando se misturam, deixam no ar o mesmo aroma. Naquela noite, o sono não veio. As sombras do quarto pareciam mais densas, e o cheiro do perfume que eu havia guardado no lenço ainda pairava no ar, invadindo cada canto. Acendi um cigarro e, enquanto a fumaça se misturava ao aroma adocicado, senti como se a história estivesse se infiltrando em mim. Eu sempre soube que esse trabalho cobra um preço, não apenas nas horas perdidas, mas nas emoções que a gente tenta enterrar. O problema é que algumas histórias não permitem distanciamento. Elas se infiltram como o cheiro que se recusa a desaparecer. Passei a madrugada revendo tudo. As fotos, as anotações, os áudios. As expressões congeladas nos registros pareciam me observar de volta, e em cada uma delas eu via um traço de algo familiar. Rafael, sentado no carro, olhando para o retrovisor. Mariana, em silêncio diante da verdade. Paula, desaparecida. Clara, serena demais. Todos pareciam refletir uma mesma solidão, como se a traição fosse apenas a superfície de um vazio maior, um sintoma de algo que ninguém soube nomear. Pensei em quantas vezes vi histórias assim. Pessoas que se procuram em outros corpos, tentando reencontrar a parte de si que perderam no caminho. O amor se torna um espelho rachado. Cada fragmento reflete um pedaço do que fomos, e nenhum deles é suficiente para compor um inteiro.
Rafael, no fundo, era apenas mais um homem tentando preencher o silêncio com cheiros, gestos, presenças. Mas quando o perfume se tornou familiar, ele precisou trocá-lo. Porque o amor, quando se estabiliza, perde o sabor do risco, e há quem confunda a estabilidade com a ausência. Ao amanhecer, percebi que estava exausto. Abri a janela e deixei o ar frio entrar. A cidade despertava com sua pressa habitual, e o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Pus o lenço sobre a mesa e observei a luz da manhã atravessar o tecido. Por um momento, o perfume pareceu evaporar, como se, enfim, decidisse me deixar em paz. Mas a paz nunca dura muito para quem vive de histórias alheias. Naquela tarde, recebi uma mensagem anônima novamente. Nenhum texto, apenas uma foto. Era a fachada do meu escritório, tirada de longe. O ângulo era o mesmo que eu usava para vigiar meus alvos. Senti o sangue esfriar. Revisei mentalmente tudo o que tinha feito nos últimos dias, tentando identificar quem poderia ter enviado. Nenhum cliente, nenhum inimigo recente. E então reparei em um detalhe da imagem. Na parte inferior, quase fora do enquadramento, havia um pequeno frasco de perfume sobre o parapeito da janela. O mesmo frasco. Corri até a janela e ele estava lá. Metade vazio, como se tivesse sido deixado propositalmente. Peguei-o com cuidado. O cheiro, mais uma vez, era inconfundível. Mas havia algo diferente. Uma nota mais amarga, menos doce, quase metálica. Um perfume alterado, como se o tempo o tivesse transformado. Não havia bilhete, nem assinatura. Apenas o silêncio da rua e o som distante de um motor. Fiquei parado por longos minutos, tentando entender se aquilo era uma ameaça, um aviso, ou apenas o eco de um caso que se recusava a terminar. No fundo, eu sabia que a verdade é como o perfume. Quando se espalha, é impossível controlá-la. À noite, fui até o bar onde costumava encontrar alguns colegas de profissão. Precisei de vozes humanas para quebrar o peso da solidão. O lugar cheirava a álcool, madeira e desilusão. Sentei no balcão e pedi um uísque. O barman, um sujeito velho que já me servira em muitas madrugadas, perguntou o que havia de novo. Respondi que nada muda, apenas as versões. Ele riu sem entender. Enquanto bebia, pensei que talvez o perfume fosse mais do que uma pista. Talvez fosse o rastro físico de uma história que não queria morrer. E se alguém tivesse deixado aquele frasco para mim, o que tentava me dizer? Que eu também fazia parte do jogo? Que a linha entre quem investiga e quem é investigado se dissolvera? Voltei para casa tarde. A rua estava vazia, o vento frio, o som distante de um cão latindo em algum quintal esquecido. No corredor do meu prédio percebi algo que me paralisou. Um cheiro. O mesmo perfume. Mais intenso do que nunca. Como se tivesse sido borrifado há poucos segundos. Olhei em volta. Nenhum sinal de ninguém. Apenas o som do meu próprio coração acelerado. Entrei no apartamento. Fechei a porta e fiquei parado, respirando devagar. O cheiro persistia. Estava ali, impregnado no ar, nas paredes, em mim. E naquele instante, percebi que talvez o perfume não fosse mais o rastro de alguém. Talvez fosse o meu próprio rastro. O resultado de ter me envolvido demais, de ter respirado a história até ela se tornar parte do meu corpo. Sentei na cadeira e olhei para o espelho. O reflexo devolveu a imagem de um homem cansado, de olhar vazio. Pensei em Mariana, em Rafael, em todas as pessoas que cruzei ao longo dos anos. Pensei no quanto a verdade pesa quando se torna a única coisa que resta. Acendi outro cigarro, fechei os olhos e deixei o perfume preencher o ambiente mais uma vez. O caso avançou rápido depois da última semana de observação. Eu já tinha provas suficientes para encerrar o trabalho, mas decidi manter a vigilância por mais alguns dias, apenas para consolidar o padrão. A experiência me ensinou que a traição tem um comportamento previsível. Ela se repete. Mudam os lugares, mudam os horários, mas os gestos são sempre os mesmos. Na segunda-feira, Rafael saiu do trabalho às 17 horas. Dirigiu por 45 minutos até chegar ao estacionamento lateral de um motel na Zona Oeste. Parou o carro, apagou as luzes
e ficou ali por alguns minutos, provavelmente aguardando. Às 18h05, um veículo prata entrou e estacionou ao lado. A passageira desceu e entrou no carro dele. Era Paula. A câmera instalada no painel frontal registrou o momento. Eles conversaram brevemente e, em seguida, ele saiu do estacionamento com ela ao lado. O trajeto foi o mesmo das semanas anteriores. Rodovia principal, curva na Avenida Santa Marta e entrada pelo portão lateral do mesmo motel. O sistema de vigilância da rua confirmou a placa do veículo. Permaneceram no local por 1h32. Às 19h50, o carro saiu. No banco do passageiro, o casaco dela permanecia dobrado e o frasco de perfume estava visível na lateral da porta. As imagens capturadas pela teleobjetiva deixavam claro o detalhe. Era o mesmo frasco que Mariana havia mostrado dias antes. O mesmo aroma que ela dizia sentir no carro. Voltei a acompanhar Rafael no dia seguinte. Ele manteve o mesmo padrão de deslocamento, mas alterou o horário. Sinais típicos de quem já percebeu alguma mudança no ambiente. Talvez uma desconfiança, talvez apenas precaução. Mesmo assim, repetiu o trajeto. No quarto dia, a sequência se rompeu. Ele deixou o trabalho mais cedo e foi direto para casa. Nenhum desvio. No quinto, retornou à rotina e a encontrou novamente. Montei o relatório final com os registros de horários, placas, vídeos e fotografias. O dossiê ficou extenso, mas objetivo. Incluí a sequência de filmagens mostrando o carro estacionado, as saídas sincronizadas e o movimento repetido de ambos se encontrando em horários compatíveis com o expediente de Rafael. As imagens eram claras, não deixavam espaço para dúvida. No sexto dia, finalizei o acompanhamento. Antes de encerrar, fui até o estacionamento do motel para fazer a verificação presencial. Conversei discretamente com o atendente, que confirmou a presença regular do veículo do cliente nas segundas e quintas, sempre no mesmo horário. Descreveu-o com exatidão e mencionou que a acompanhante mudava o perfume, mas era sempre a mesma mulher. Essa frase foi o fechamento. O cheiro que iniciou a suspeita de Mariana era o mesmo que sustentava a confirmação da traição. O perfume era, de fato, o elo entre as duas vidas de Rafael, a pública e a oculta. Entreguei o relatório a Mariana 2 dias depois. Ela o recebeu em silêncio. Não pediu explicações, não quis assistir às imagens. Abriu apenas a primeira pasta, leu o cabeçalho e me interrompeu. Eu só precisava saber, disse. E foi tudo. No relatório oficial, a conclusão ficou registrada de forma simples. Traição confirmada. Envolvimento extraconjugal com colega de trabalho, identificado e documentado. Caso encerrado. Apaguei as cópias de segurança, arquivei o material e deixei o escritório por alguns minutos. O ar ainda trazia o cheiro adocicado do frasco que ela havia mostrado na primeira reunião. O mesmo cheiro que, desde o início, já contava a história inteira. Depois da entrega do relatório, mantive o caso em observação por mais 48 horas, apenas para garantir que Rafael não alterasse a rotina de forma que pudesse comprometer a validade das provas. Durante esse período, ele se manteve dentro do padrão habitual. Casa, trabalho, pequenas pausas no trajeto, nada que indicasse novas movimentações. Paula, por sua vez, não foi mais vista nos locais de encontro. Acredita-se que tenha encerrado o envolvimento após perceber a mudança de comportamento dele. Encerrado o prazo de acompanhamento, finalizei os registros e arquivei o material. As cópias digitais foram salvas em servidor criptografado e posteriormente removidas a pedido da cliente. Todas as imagens impressas foram entregues em envelope lacrado. O procedimento seguiu o protocolo padrão de confidencialidade, com registro de encerramento assinado e datado. A cronologia dos fatos permaneceu clara. Primeiro contato entre eles, estimado em novembro do ano anterior. Encontros semanais iniciados em fevereiro. Padrão de local e horário fixos até a data da descoberta. O perfume, desde o início, foi o elemento de ligação entre os ambientes. Mesmo sem provas físicas diretas, como mensagens ou objetos pessoais, a constância do odor relatado pela cliente, somada às evidências visuais, foi suficiente para caracterizar o vínculo extraconjugal. O caso não apresentou resistência nem contramedidas de encobrimento.
Rafael não suspeitou da vigilância e manteve os hábitos que permitiram documentar toda a rotina. O comportamento de Mariana após o encerramento foi previsível. Silêncio, afastamento e busca imediata por separação. Nenhum pedido adicional foi feito. Nos dias seguintes, o escritório recebeu novos chamados e o caso foi oficialmente arquivado sob o Código 47B, infidelidade confirmada por observação direta e prova circunstancial. Nenhum desenvolvimento posterior foi registrado. Na última verificação, revisei os equipamentos utilizados, câmeras, gravadores, rastreadores, e encontrei o frasco vazio que havia ficado no carro durante a operação. Mesmo sem utilidade prática, guardei-o por alguns dias antes de descartá-lo. O vidro ainda mantinha o cheiro suave, o mesmo que havia iniciado toda a investigação. Anotei no relatório final: o cheiro foi o primeiro sinal. E como acontece na maioria dos casos, o primeiro sinal sempre estava certo. Fechei a pasta, carimbei a data e arquivei o documento. O caso estava oficialmente encerrado.